Bem-vindos a mais um Autárquicas 2013, onde a TVL vai procurar ouvir as propostas e as soluções dos candidatos às juntas de freguesia do Concelho de Odivelas. Connosco hoje, João Figueiredo, a quem desde já agradeço a presença. Eu é que agradeço. João Figueiredo é um jovem, e como já podem estar a ver agora, e é um jovem que tem 29 anos e que é candidato a uma presidência de junta. Penso eu que será o candidato mais novo a todas as juntas de freguesia do Concelho. O João Figueiredo está neste momento na sua fase de campanha eleitoral, a percorrer as ruas, a falar com as pessoas. E hoje temos aqui uma primeira entrevista em que vamos procurar saber das razões, das ideias deste candidato da CDU que na Póvoa de Santo Adrião tem um adversário fortíssimo. Na Póvoa de Santo Adrião e no Olival Basto. Ok, pois. Temos que começar a pensar na nova organização territorial e então, isso é importante dizer lá para casa, a Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião passou a ficar unida à de Olival Basto e neste momento estas eleições já elegem um presidente de junta que vai gerir as freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. Portanto, o candidato João Figueiredo será o candidato à presidência de junta destas duas antigas freguesias, hoje União de Freguesias. João Figueiredo, tu tens 29 anos, candidatas-te a uma presidência de junta pela CDU. Eu acredito que se a CDU te escolheu e se tu aceitaste é porque tens fortes razões, mas gostava em primeiro lugar de perceber como é que alguém com 29 anos se decide concorrer a uma presidência de junta, nada fácil, onde está um adversário que tem muito peso, é uma junta de freguesia difícil, uma união de freguesias difícil. O que é que tu nos queres dizer sobre isso? Bem, em primeiro lugar, dizer que não sou eu que me candidato ou que decidi me candidatar, é uma decisão coletiva da CDU, que eu obviamente que só encabeçaria por se o aceitasse. O que levou a decidir foi muito à base do trabalho que tenho desempenhado na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, apenas, não é? Porque tenho sido eleito já há 8 anos para a Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião e também para a Assembleia Municipal de Odivelas. Se sou muito novo, acho que é uma questão muito relativa, porque de facto desde sempre me identifico com e tenho tido participação quer em estruturas estudantis no Concelho de Odivelas e também pelos vários sítios onde estudei. Portanto, a participação cívica para mim é uma coisa que já vem de há muitos anos e de facto são 8 anos como eleito portanto, como autarca no Concelho de Odivelas. Como é que isto chega aqui? Foi muito por decisão da CDU, pelas necessidades. Foi uma discussão que juntou quer os militantes do PCP e os independentes da CDU, quer da Póvoa de Santo Adrião como do Olival Basto. Foi algo que foi discutido juntamente pelas duas organizações. Não escondo que até haver uma decisão, porque nós, CDU, temos lutado contra esta lei da reorganização das freguesias até ao fim e iremos continuar a lutar. Se fosse a situação de ser antigamente, portanto, as 7 freguesias, seria eu cabeça de lista para a Póvoa de Santo Adrião e depois, tendo em conta a necessidade de ser uma lista conjunta, foi discutido com os camaradas e amigos do Olival Basto qual seria aqui a melhor solução e optou-se por ser eu a encabeçar a lista da CDU. Não é a primeira vez que concorro à Assembleia de Freguesia, é a primeira vez de facto como cabeça de lista e se formos a força política mais votada serei o Presidente da Junta de Póvoa de Santo Adrião em Olival Basto. Portanto, para ti não é um handicap, não é digamos,
um obstáculo o facto de seres tão novo quanto isso. Tens 29 anos, mas tens muitos anos de trabalho na Junta e na freguesia. E não só, não é um handicap a minha juventude, porque para já somos uma equipa. O que nos alicerça é o nosso programa político que iremos apresentar às populações. Temos na equipa, desde eu que tenho 29 anos, a Catarina Martins, que é o número 2, que tem 26, que é do Olival Basto, até o José Bargão, que é um militar de Abril, com mais idade, como é óbvio, gente de meia idade, com várias funções, desde operários, trabalhadores, engenheiros, tudo mais, todos eles são a CDU e todos eles serão... Portanto, há uma nova geração a florir, digamos, no Olival Basto e na Póvoa de Santo Adrião pela CDU? Provavelmente existirá, mas não é tanto uma questão de uma nova geração, porque a equipa e a lista e os 26 nomes da lista da Póvoa e ao Olival Basto compreende pessoas das várias gerações. E só para dizer que é-nos indiferente que o cabeça de lista seja eu com 29 anos ou seja o meu camarada Manuel Gomes com 80 e tal. O que interessa é o programa, são as políticas. Claro que não, mas se calhar tenho mais condições físicas. Não, a questão não era entre vós, porque vocês se afirmam como um coletivo, portanto não é essa a questão é para quem está de fora e vos vê e decide se há ou não há de votar CDU e portanto tu és um jovem, é para esses. Essas pessoas geralmente desconhecem como é que são, digamos, construídas as soluções, como é que são construídas as respostas que vocês têm. Claro que é em coletivo, eu sei. Sim. Pronto, não é propriamente o João Figueiredo que se isola numa sala e decide o que é que se vai fazer. Vocês discutem entre todos. Sim, exatamente. E a solução é, digamos, consensual, tanto quanto possível. Pronto, mas eu pus a questão para quem vos vê de fora. Ok. Olha, agora... Posso só dizer que da receptividade que tive, portanto, das várias ações que já fazemos... Ações de rua. Ações de rua, não notaste essa... Independentemente de, obviamente, haver bocas. E nós somos presos por ter cão e presos por não ter. O PCP sempre foi acusado de ser um partido de velhos, mas se aparece um candidato novo, ainda é muito novo. Mas a esmagadora maioria da população vê com bons olhos. Nem é tanto ser um candidato jovem, é ser a CDU a apresentar-se como uma alternativa a esta gestão PS-PSD na Câmara e a esta gestão do Partido Socialista nas duas juntas de freguesia. Okay. Importa, se calhar, não tanto a idade, mas a qualidade das pessoas, não é? Ora bem, já desconstruíste isso, és uma pessoa ligada à freguesia e que acompanha a freguesia de há largos anos esta parte, portanto não és propriamente... É que eu de facto sou morador da Póvoa de Santo Adrião, mas tenho muito contacto com o Olival Basto e por ser membro da Assembleia Municipal e ter estudado fora da freguesia da Póvoa de Santo Adrião, conheço bem o concelho. Portanto, o João Figueiredo, ele já foi dizendo, eu estava-me a guardar para um bocadinho mais tarde, mas ele já foi dizendo, portanto o João Figueiredo, além de estar na Assembleia de Freguesia da Póvoa, está também na Assembleia Municipal de Odivelas, logo tem acesso a uma série de informação sobre o concelho. Não é propriamente um paraquedista, isso sou eu que digo, e já o conheço há longo tempo a trabalhar no terreno pela CDU. De qualquer maneira, esta questão era importante. Avançando agora no concreto para a Póvoa de Santo Adrião. Para o Olival. E para o Olival. Sim, mas a União de Freguesias é Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. Mas nós continuamos a ser contra a lei e apresentamos-nos como candidatos às freguesias, Presidente da Junta das Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e do Olival Basto. Ok. Porque a freguesia do Olival Basto tem identidade própria, a Póvoa de Santo Adrião tem a sua identidade e têm que ser as duas defendidas. Mas eu não vejo grande diferença, mas de lá terás as tuas razões. Qual é a tua visão sobre a Póvoa? Ou seja, tu, como cidadão, vês a Póvoa como uma entidade definida? Ou seja, o que é que tu pensas que distingue a Póvoa de todas as outras freguesias? A Póvoa e o Olival Basto. Pronto, se tu quiseres colocar assim. O que é que distingue? Para já... Qual é a identidade da Póvoa? A Póvoa de Santo Adrião e o Olival Basto são freguesias que nasceram muito do desenvolvimento industrial que o Concelho de Odivelas, portanto na altura o Concelho de Loures, teve isto nos anos 50, 60, 70, depois com o 25 de Abril há uma segunda forma de desenvolvimento em matéria de serviços básicos, até
pela influência que a CDU teve no Conselho de Loures e do trabalho que fez no Conselho de Loures pela questão dos esgotos, dos acessos e tudo mais. Saneamento. Abastecimento de água, sim. A identidade que tem em termos culturais é muito própria de uma freguesia que teve, e na altura até as duas freguesias estavam juntas, como sendo só a Póvoa de Santo Adrião, como freguesias de cariz agrícola, que neste momento são de cariz industrial, e neste momento nem de uma coisa nem de outra, se bem que ainda continuam a existir zonas agrícolas na Póvoa de Santo Adrião e principalmente no Olival Basto, com a Quinta da Várzea, e neste momento são territórios que estão muito agastados por várias políticas, quer a nível do Executivo Nacional, portanto do Governo, como a nível camarário, que vieram fazer com que freguesias que tinham potencial de indústria, que tinham potencial agrícola, que tinham potencial comercial, cada vez mais vemos empresas a sair da Póvoa de Santo Adrião e do Olival Basto, espaços comerciais a fechar. Ainda hoje estive num bairro da Póvoa de Santo Adrião em que eram mais as lojas fechadas do que o que está aberto. É muito dramática a situação que vivem os comerciantes da Póvoa de Santo Adrião. É dramática a situação que vivem os comerciantes do país. Eu, a nível profissional, tenho andado por vários sítios e vejo a mesma realidade de comércio a fechar. Agora, de identidade cultural que a Póvoa tem excelentes condições para potenciar a cultura, e que neste momento o Executivo da Junta de Freguesia não promove, por muito que em ano de eleições se esteja a promover a Casa da Cultura. Tem outras condições a nível do seu movimento associativo, que já foi das freguesias com mais movimento associativo, e que neste momento, por razões de falta de apoio da Câmara Municipal, de anos em que os programas de apoio ao associativismo tiveram cancelados, deixou-se morrer muitas coletividades que existem na Póvoa de Santo Adrião e no Olival. No Olival tínhamos uma situação em que existia uma coletividade que era única na freguesia, porque tinha uma coisa que outras não tinham, que era basquete feminino, que deixou de funcionar, e que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia do Olival não conseguiram dar apoio, não souberam dar apoio. Estás a falar da? Estou a falar da União Desportiva do Olival Basto, o UDOB. O GROB? O UDOB. O UDOB. O UDOB, o Grupo Recreativo do Olival Basto, tem mais dinâmica, tem tido mais apoio. Nós achamos que o apoio ao movimento associativo deve ser equitativo e que deve ser equilibrado. Claro que se há uma coletividade que faz mais que outra, tem que receber mais que outra, mas deve-se olhar para as coletividades de forma dinâmica e de forma proativa. Pois, mas aí acho que estamos a entrar numa confusão que eu acho que é geral, que é isto. Quais são as competências das juntas e quais são as competências da Câmara Municipal? Ou seja, os candidatos à junta, que verbas têm para apoiar o movimento associativo? Olha que na Póvoa de Santo Adrião, que é de facto... Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. Pronto, mas em relação à Póvoa de Santo Adrião, que é o executivo que eu mais acompanhei por ter sido eleito da Assembleia de Freguesia, que fiscalizei, não te falando em verbas no concreto, porque de facto não tenho aqui os números, todas as assembleias, esses números passam pelas mãos, existem várias ações em que a Câmara Municipal, ou melhor, que a Junta faz trabalho que compete à Câmara Municipal e que não está previsto em protocolo de delegação de competências, que essas verbas poderiam ser viradas para o movimento associativo. Genericamente, à volta de 5 mil, 10 mil euros têm sido definidos anualmente para o movimento associativo, quando depois há ações a nível da freguesia que competeriam à Câmara Municipal fazer, que as freguesias fazem, poderia esse dinheiro, que mesmo assim é algum, poderia ser utilizado e poderia-se... Mas tu achas que 10 mil euros são suficientes para apoiar o movimento associativo? Eu acho que neste momento 10 mil euros para a Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto é muito pouco. Nesse caso seria 10 mil para cada um, é isso? É quando falas em 10 mil, estás-me a falar... Estou a falar da Póvoa de Santo Adrião. Estamos a falar de 20 mil
euros ano para apoiar o movimento associativo. Eu, de facto, não conheço o orçamento do Olival Basto, tirando o que é definido em protocolo de delegação de competências que vai à Assembleia Municipal. Portanto, aquilo que vai para o orçamento da Junta de Freguesia do Olival Basto. Mas, no geral, e fazendo aquilo que nós achamos que deve ser uma gestão concreta e sustentável, achamos que, por exemplo, sendo de competência da Câmara Municipal o apoio ao movimento associativo, as juntas de freguesia podem também definir os seus próprios protocolos com o movimento associativo, porque neste momento até já dão subsídios, mas temos que olhar para o movimento associativo e não ser um simples destinatário de subsídios, senão estamos a torná-los subsídio-dependentes. Temos que os ajudar a perceber como é que podem fazer receita. E como é que podem? Como é que eles podem fazer, já neste momento com a questão das duas festas que se realizam no Olival e na Póvoa de Santo Adrião, as coletividades têm uma forma Pois, elas dizem que é aí que realizam grande parte do dinheiro. Mas podem fazer muito mais. E caberá à Junta saber potenciar. Existe uma coletividade na Póvoa de Santo Adrião que queria desenvolver trabalho, tinha uma direção eleita para isso, mas que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia não souberam ajudar. E, de facto, em Assembleia de Freguesia, isto é público, porque fui eu que coloquei várias vezes essa questão, de como é que poderiam ajudar a coletividade. Pois, mas a gente pergunta, então o que é que vocês precisam? E depois, como não sabemos, o Executivo, como não sabemos, como eles não nos sabem dizer, nós também não podemos fazer muito mais. Claro que podem fazer mais. Claro que podem chegar lá e dizer, então vamos lá ajudar a ver o que é que têm estas determinadas instalações, quais são as possibilidades que têm para criar uma prática desportiva, quais são os espaços que nós, Junta de Freguesia, temos disponíveis e que tem o ringue da Póvoa de Santo Adrião e tem o ringue 1º de Maio no Olival Basto. Isto agora, falando no futuro, como é que poderão ser as coisas a funcionar. Podem ajudar a formar os decisores das associações de como é que podem concorrer aos protocolos de delegação de competência, aos protocolos de apoio ao movimento associativo dados pela Câmara. Mas há pouca formação no movimento associativo. É isso que corre. É assim, eu também já fui dirigente associativo e não é segredo para ninguém, do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube. Eu não posso falar que não tenho formação, porque de facto tenho. Ali no PSAC sempre se tentou, as várias direções que lá têm estado, essas direções sempre tentaram se ajudar mutuamente entre os seus membros, a saber como gerir aquela associação em concreto. Noutras, de facto, eu não conheço muito por dentro, não é? As outras coletividades, mas se um Águias da Póvoa desapareceu, alguma razão houve. E se calhar durante anos as direções não foram apoiadas, não foram formadas. O mesmo falo da Quinta do Bom Senhor, o mesmo falo já falei do UDOB, o mesmo falo por exemplo, no Casal do Privilégio, que a associação, como não tinha condições para continuar a formar atletas, porque eles faziam muito a parte de atletismo, de estrada, coisa que depois continuou no PSAC, em determinada altura. Tiveram que se virar para um protocolo com um atleta de kickbox para ali criar um espaço onde ele pode dar aulas e de certa maneira vai formando jovens. João Figueiredo, vamos começar aqui a falar de coisas que se calhar interessam mais especificamente lá para casa. Quais são para ti os grandes problemas atualmente, os grandes problemas da Póvoa? Da Póvoa e do Olival. Pronto, da Póvoa e do Olival. Eu quando falar em Póvoa, sim, mas União de Freguesias da Póvoa e do Olival Basto. Existe um problema que nós destacámos desde sempre, quer nas duas assembleias de freguesia, que é uma falta de visão estratégica para o movimento associativo desportivo, e aqui explicámos alguns dos pontos onde a coisa pode funcionar melhor. A nível da cultura, temos duas boas salas na Póvoa de Santo Adrião, uma Casa da Cultura e depois um auditório que, não sendo É que auditório que tu estás a referir? Estou a falar do auditório municipal, aquele que está fechado porque o IGAC fez uma inspeção como lhe competia e que definiu que naquelas condições não poderia ser utilizado para espaço de cultura, e o Partido Socialista na Câmara Municipal de Odivelas, em vez de pegar
naquele relatório e pensar, ok, isto é um caderno de encargos, vamos fazer as obras, disse, não, vamos fechar. Vamos fechar porque não tem condições, já ouvi várias versões. Não tem condições de segurança, ok, tudo bem, mas podem-se fazer as obras para que tenham as condições de segurança. Ah não, afinal não tem condições urbanísticas porque não há estacionamento, mas aquilo está ali para servir a população da Póvoa. Então porquê é que achas que, que essa situação está a ser conduzida assim? Aquilo está ali, aliás, ele neste momento até já está à venda, porque o Partido Socialista tem, como nós temos dito e como a minha camarada Fernanda Mateus tem dito, a Câmara Municipal está transformada num escritório de negócios. E, de facto, aquele empreendimento naquela zona vai potenciar muito a especulação imobiliária, que isso tem que ser combatido. Portanto, para ti, as razões daquele equipamento não estar a funcionar são razões de interesse económico por parte da Câmara? Com certeza. A Casa da Cultura é um equipamento que eu já conheço de há alguns anos. É um bom equipamento. Mas parece-me um pouco abandonado, entre aspas, ou seja, ali na Póvoa, qual é o problema? Há pouco movimento associativo dedicado a estas coisas da cultura, o movimento associativo é só de desporto. Qual é a tua opinião sobre isso? A culpa é porque não se criam condições ou é porque não há mesmo movimento cultural que aproveite aquele equipamento? Acho que é um misto das duas situações e é um misto de desinteresse por parte do Executivo, e isto que eu estou a dizer é público porque disse diversas vezes na Assembleia de Freguesia. De facto, foi um equipamento que foi deixado pela gestão CDU na Junta de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, quando adquiriu, portanto, as novas instalações, ou quando passou para as novas instalações da Junta, porque aquilo era a antiga Junta de Freguesia, ficou lá o espaço. Depois, durante 4 anos, o Partido Socialista, no seu primeiro mandato, não fez nada. Veio o PSD e, finalmente, começou-se a potenciar aquele espaço com as obras que reconhecemos que eram necessárias. E agora, com este Executivo do Partido Socialista, foram feitas mais algumas obras que melhoraram as condições, mas, de facto, ao longo do tempo, já haveria condições para que ali fossem feitas mais atividades culturais que não foram feitas, acima de tudo, por não ter visão por parte do Executivo, o Executivo não ter visão de como é que poderia, isso que tu disseste, de potenciar o movimento associativo. Cultura não é só o movimento associativo que faz, não é segredo que eu, enquanto membro de um grupo de cultura, de um grupo de ativismo cultural, quis ali desenvolver atividades e que foi complicado, e estranhamente nos últimos meses existiram 2 atividades culturais até ao mês de julho, existiram apenas 2 atividades culturais naquele espaço, uma da organização da Junta e outra da organização do PCP, que foi uma exposição do centenário de Então, mas o que é que falta então? O que falta ali é uma falta. O que falta é existir uma visão de que aquilo pode ser potenciado. Poderia perfeitamente ter sido feito ações junto das escolas para a promoção das artes, através de parcerias com os professores da área das artes visuais e da educação visual e tecnológica, potenciar-se ali atividades de banda desenhada, de desenho, de música até, através... Temos um conservatório de Dom Dinis que pode ser ainda mais potenciado, tem sido um parceiro das atividades da autarquia, mas que pode ser ainda mais potenciado. Mas tu achas que o conservatório está disponível para ir ao Centro Cultural à Casa da Cultura e fazer espetáculos para a população? Já o faz neste momento, fazem os concertos anuais de Novo, de Natal, mas que pode fazer mais. Temos N jovens que têm bandas, as chamadas bandas de garagem. Aquilo é um espaço ideal, agora está cada vez com melhores condições. Festival de bandas de garagem. O festival de bandas, um sítio onde elas possam ir ensaiar de forma gratuita. Mas vou-te fazer uma pergunta. E teatro? Há teatro na Póvoa? Existiu teatro na Póvoa, inclusive eu fui membro de um grupo de teatro amador na Póvoa de Santo Adrião, que era um grupo que vinha do grupo de teatro da escola e que depois passou a ser grupo de teatro amador. Nessa altura, isto já vai para praticamente 15 anos. Eram cerca de 4, desde grupos de teatro ligados a associações, como grupos de teatro independentes, de malta que gostava de fazer teatro. Existia há 15 anos grupos de teatro na Póvoa de Santo Adrião.
Mas hoje não continua a haver teatro nas escolas? Neste momento claro que continua a haver teatro nas escolas, parte também muito do papel que determinado professor tenta criar nisso. O meu grupo de teatro derivava da vontade de uma professora que eu tive. Mas a Junta de Freguesia, se apresentar à escola a dizer, olha, temos aqui um espaço, há condições para que as crianças e os jovens possam aqui ensaiar peças de teatro e levar à cena peças de teatro. Podem aqui ser feitas as festas da escola, todas as festas de Natal, de Páscoa e de final de ano têm sempre componente teatral. Porquê é que não se potencia esse espaço? Porque antigamente era feito no auditório. Aliás, eu estive em cena, entre aspas não, de facto, com uma peça de teatro no auditório da Póvoa. Porquê é que isso não continuou? Pois, o auditório da Póvoa, isso é outra questão, mas também não tenho ouvido grandes posições relativamente às pessoas da Póvoa. Não estou a falar sequer nos partidos, mas o movimento, os cidadãos não se têm pronunciado muito e pelo que disseste há pouco, então o auditório da Póvoa está à venda, é isto? O auditório da Póvoa está à venda, isto é público, é a própria forma como o Executivo da Junta se desculpa de não continuar a lutar por aquele espaço, porque ele está à venda. Está à venda, então e isso é a solução, isso é a melhor solução para a freguesia. E é possível a freguesia obstar à venda daquele espaço? Claro que é, toda a população que saiba que de facto se vai perder ali um espaço importante. Mas assim fechado não é um espaço... Não é um espaço, assim fechado nem não de cultura, nem de coisíssima nenhuma. Nada, aquilo é um espaço que me dá muita pena, porque de facto ali houve uma altura em que a juventude da Póvoa ia ali, e da Póvoa e do resto do concelho, ia ali com facilidade ao cinema. Claro que não eram os filmes que estavam em cartaz, mas a um preço acessível. Começou por ser gratuito, depois por várias razões foi começando a ser cobrado, mas mesmo assim não era uma questão maior, porque não era um preço incorreto. João, mas vamos voltar a recentrar nos grandes problemas. Quais são para ti, então? Vamos continuar. Falámos da cultura e do desporto. A cultura e o desporto, portanto, para ti, são mal geridos pela Junta de Freguesia. São mal geridos pela Junta de Freguesia e fala-me mais de... Outras questões que temos destacado ao longo destes 4 anos tem sido a falta de perspectiva para as atividades económicas da freguesia. Quer de... Estás a falar do comércio local? Estou a falar do comércio local, estou a falar do mercado, estou a falar da feira. O mercado e feira foi o nosso pelouro enquanto o meu camarada Arnaldo Botas esteve no Executivo até há pouco tempo, que saiu por razões pessoais, mas não deixa de ser... O mercado municipal é de competência da Câmara, com delegação nas juntas de freguesia. As atividades económicas fazem parte, isto está público, está no site da Junta, é do pelouro do Presidente da Junta, do Rogério Breia. O que é que se passa no comércio local? O comércio local está a fechar, não cabe às juntas de freguesia arranjarem mais clientes, não é essa a questão, mas cabe a uma junta de freguesia dialogar com o movimento com o comércio local, dialogar, perceber quais são os seus problemas, ver como é que se pode ali criar campanhas de sensibilização para adquirir produtos no comércio local. E o facto é que das ações que temos feito ao longo destes meses, de irmos ao contacto com o comércio local e com os comerciantes, é que a Junta de Freguesia nestes 4 anos pouco ou nada tem feito, não tem ido ao comércio local consultar estes parceiros importantes de qualquer terra. O comércio local é um parceiro importante e que tem sido deixado de certa maneira ao abandono. E depois são acenados com uma bandeirinha nova, que é a da esquadra da PSP, que não é esquadra nenhuma, é uma simples... Isso é outra questão que nós achamos, que tem que existir uma esquadra da PSP de raiz e não uma divisão de trânsito. A divisão de trânsito é importante porque também já ajuda a potenciar uma sensação de segurança, mas não é uma divisão de trânsito que serve a população da Póvoa de Santo Adrião e do Olival Basto. É uma esquadra da PSP. E muitos comerciantes ficaram desiludidos e ofendidos com esta situação de prometerem uma esquadra, quando na realidade não é a esquadra que serve os interesses da população. Mais problemas que eu gostaria de ouvir. A questão da saúde melhorou, de facto, e não podemos negar que com a construção do Centro de Saúde da Póvoa de Santo Adrião melhorou o acesso que a população tem aos cuidados de saúde, mas atenção.
O Centro de Saúde da Póvoa de Santo Adrião está neste momento a receber população, utentes de outros centros de saúde que foram fechados, que não estão, cujas obras do seu centro de saúde foram adiadas para as calendas gregas. Neste momento o centro de saúde não tem acessibilidades como deveria ter, não há um serviço de transportes públicos que sirva, por exemplo, o Olival para o Centro de Saúde da Póvoa de Santo Adrião, e a população vem muitas vezes a pé. E como é que a Junta pode resolver um problema de transporte? A Junta não pode resolver o problema por si, mas pode ter uma ação reivindicativa junto dos operadores de transporte a exigir um transporte que sirva a população, não só para o Centro de Saúde, mas, por exemplo, para o Hospital Beatriz Ângelo. Mas isso já estamos a sair fora das competências da Junta, não é? A Junta, neste caso, de facto, só pode... Não é responsabilidade. Não é responsabilidade, mas pode reivindicar. E o que acontece é que este Executivo escuda-se muito do não é responsabilidade. E cada vez mais o poder local não pode ser o não é responsabilidade. Não é responsabilidade de dinheiro, não é responsabilidade de competências, mas é a responsabilidade, quanto mais não seja moral, perante as populações, vamos pegar nisto, vamos defender a população, vamos exigir o que pretendemos. E quando colocada esta questão de que não é a responsabilidade e o Presidente da Junta se esconde, mas não é a minha responsabilidade. E ele depois diz que o facto de se manter a divisão de trânsito da PSP, que é da sua responsabilidade, porque ele se empenhou e porque foi falar com o comando distrital da PSP e porque exigiu, porque tinha que ser, eu coloquei-lhe, mas é exatamente essa posição que tem que ter em relação às outras questões. E porquê é que não tem? Por falta de vontade, por não ter visão. Nisso também pode estar de alguma forma condicionado em relação ao PS municipal, não é? Não sei. Já estamos a especular. Isso, vamos esperar que seja o Rogério Breia a dizer aqui porque é que tem essa diferença entre o que é a Esquadra, o que é a sua ação para que a Esquadra exista na Póvoa, e porque é que em relação a outros pontos não tem o mesmo, como tu acabaste de dizer, não tem a mesma atitude. Mas, diz, outro problema? Não é trânsito, é estacionamento, é um problema muito grave na Póvoa de Santarém, não tanto no Olival Basto, mas que também será de difícil resolução, porque de facto o espaço urbano não pode crescer, mas não... E tu és adepto, o vosso coletivo é adepto de parquímetros? Claro que não. Não? Então como é que resolves o problema do estacionamento? A questão do estacionamento não é com parquímetros. Não é porque, vamos ter parquímetros e as pessoas deixam de estacionar. Não. Mas eu vou-te colocar uma questão concreta. Com certeza. O comércio local precisa que haja estacionamento. Porque se não houver estacionamento, as pessoas, se calhar, vão ao supermercado e fazem lá as compras. Exatamente. Como é que tu arranjas estacionamento junto ao comércio local para que as pessoas tenham a vontade de se deslocar às lojas desse comércio local, fazer as suas compras e ir embora? Porque esse não é um estacionamento de horas, não é? Claro. É um estacionamento, se calhar, de 15 minutos. Para já passa muito pela não é regulamentação, mas sim, de certa maneira é regulamentação, mas demarcação do estacionamento para evitar estacionamento abusivo. Passa muito não será com certeza com o comércio local, porque já temos exemplos de vários sítios do comércio local, peço perdão, dos parquímetros. Temos exemplos de vários sítios onde se coloca parquímetros e o comércio local logo a seguir morre porque as pessoas então deixam de ir. Ali na Póvoa, de facto, não há bolsas, não há assim tantas bolsas e terrenos disponíveis para se criarem parques de estacionamento, mas nós achamos que poderemos dialogar com determinados sítios onde já hoje se estaciona de forma irregular e que aquilo são terrenos privados, não fazendo obras que não são da nossa competência, nem fazendo obras em propriedade alheia, conseguir com os donos desses terrenos arranjar ali uma solução de mútuo acordo, que se possa pelo menos fazer algum tipo de pavimentação que não hipoteque aquele espaço que não é nosso, mas que permita num sítio onde neste momento por exemplo, só se estacionam 20, se consiga estacionar 40 lugares. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em frente à Casa da Cultura, há ali um largo onde muita gente estaciona. Neste momento não pode ser, porque o dono do terreno fechou. Pronto, é mas é um caso concreto de estacionamento que era usado
e de uma forma perfeitamente desorganizada. E que poderia ter sido feito ao longo dos anos. Claro, com algum protocolo. Claro que se do outro lado, eu de facto não sei quem é o dono do Mas há soluções para o comércio local em que tu entras na loja, apresentas o ticket e a loja... A loja oferece, sim. Pronto. De facto, Lisboa já há alguns comerciantes que exato, e isso leva-te a se calhar a pensar... Mas eu acho que há aqui um problema que te estás a esquecer, é que, por exemplo, Lisboa, em que há parquímetros, o morador não paga parquímetro, ou paga uma mensalidade que vale €1. E ali na Póvoa, grande parte dos carros são de moradores. Temos um problema, que é um problema de raiz, os construtores civis, na altura, pronto, cometeram-se erros nos anos 70 de se achar que a freguesia não ia crescer muito ou que as pessoas não iriam ter 2, 3 carros. Isso já são outras questões de se as pessoas têm ou não que ter 2 carros, se têm condições, claro que têm que ter, mas de facto não se pensou nisso. E, por exemplo, há ali uma zona na Póvoa em que todos os espaços de garagem foram vendidos como espaços comerciais. São questões que neste momento já não há solução, temos é que resolver com o que temos. E há formas de se ir contactando com a população e ver como é que se pode resolver. Agora, que é um problema que estraga passeios, que inviabiliza várias situações, que dificulta muito, bastante mesmo, aos cidadãos portadores de deficiência a sua deslocação, e que tem que ser resolvido e que tem que ser tratado. A Junta de Freguesia pouco ou nada tem feito nesse aspecto, faz a marcação de estacionamento onde pode, mas tem que ter mais ação reivindicativa. As festas da Póvoa, qual é o teu olhar crítico sobre o que é que era possível fazer melhor? Que forma é que tu vês as festas da Póvoa? São festas anuais, onde as ditas associações aproveitam para amealhar o dinheiro que depois vão precisar ao longo do ano para as suas atividades. Como é que tu e a CDU veem as festas da Póvoa? A CDU vê as festas da Póvoa com bons olhos, claro. São iniciativas que já vêm de trás. Quer as festas da Póvoa como as festas dos Centros Populares no Olival Basto. Achamos que são momentos, como tu disseste e como eu já tinha colocado, de grande importância para o movimento associativo. Também pode ser à imagem do que noutros sítios se faz, uma situação para a promoção da gastronomia e dos restaurantes, porque não? Achamos que um modelo em que está de 4, 5 dias será o ideal, mas que pode ser potenciado com mais dias, olha, por exemplo, com a ocupação cultural na Casa da Cultura. Não olharmos para as festas da freguesia só como um determinado sítio, que é ali aquele largo, que é um sítio de facto ideal para as festas e para os concertos, mas que, por exemplo, podemos ter uma programação paralela de atividade cultural na Casa da Cultura. Podemos ter sessões de contacto e de promoção de desporto ao longo do dia. Podemos ter mais diversidade cultural em relação à música do que neste momento temos. Podemos ter mais... Pode ser ali um ponto de cultura e um ponto de desporto naquelas festas. Neste momento, o modelo que está, eu acho que tem vindo, tem as suas vantagens, há de ter as suas desvantagens, mas que com a CDU as festas das duas freguesias serão potenciadas e serão diversificadas na oferta cultural, na oferta desportiva, e serão, de facto, em vários... Claro que depois veremos como podemos fazer, mas pode ser algo que seja potenciado. Para já, a oferta cultural e a oferta de lazer não podem ser vistas só como as festas. Há mais coisas que se podem fazer ao longo do ano que nós temos boas ideias, que achamos que poderão ser boas ideias para potenciar, por exemplo, quer o Largo Major Rosa Bastos, quer outras zonas da freguesia que neste momento não têm qualquer atividade. Diz-me uma coisa, para quem nos está a ver lá em casa, o que é que te distingue, o que é que vos distingue, CDU, da candidatura do PS ou do PSD? Qual é a vossa... Em que é que a vossa candidatura se distingue das demais? Olha, neste momento, e estou a falar também com o que tenho, com aquilo que noto que a população sente, a população está descontente
com o PSD e com o CDS a nível nacional, pelas razões do Estado do país. Portanto, a candidatura do PSD, que era a junta para uma Câmara, neste momento serão afetadas por isso. São candidaturas que não têm, ao ter apoio da população, porque há sempre o voto de população. Mas são candidaturas que neste momento não têm... Mas tu achas isso correto? Ou seja, achas que o facto do Governo Central e dos governantes a nível central terem uma atitude, vamos considerar, lesiva dos interesses do povo... Isso é um problema deles. Não, mas tu achas correto que os autarcas que concorrem a nível local... Não estamos eu não estou a analisar se isso vai acontecer ou não, mas claro. O que eu te estou a dizer é que achas que os autarcas a nível local devem ser castigados por aquilo que outros dirigentes da mesma cor a nível do Governo Central estão a fazer? Eu acho que portanto, os políticos locais, os autarcas, devem ser castigados se fizerem um mau trabalho. Certo. E, de facto, o Partido Socialista, na Junta de Freguesia, coloca que tem grande obra, mas se formos analisar, que obra é que fez? Fez uma obra... Estás a falar do Olival Basto e da Póvoa. Estou a falar de Rogério Breia e de Joaquim Farinha, portanto, os dois presidentes do Partido Socialista, na Póvoa e no Olival. Têm que trabalho? Que obra é que colocam que é dita como... que são candidaturas de peso, porque tem obra. Que obra? Tem obra de arranjo de passeios, de limpeza do espaço público. Nós reconhecemos que isso foi um bom trabalho. Mas foi um bom trabalho porque tivemos 4 anos de gestão PSD e PS na Junta de Freguesia, de 2005 a 2009, que foram, isto no caso da Póvoa, e também no Olival, não terá sido assim, mas na Póvoa foi, em que tivemos o PSD a destruir muito do trabalho que tinha sido feito pelos os outros executivos anteriores na Póvoa de Santo Adrião. Portanto, de facto, se chegamos a uma situação em que a Junta de Freguesia está descredibilizada junto da população e se começa a limpar e se começa a lavar a cara da freguesia, é claro que era quase impossível não ter feito um bom trabalho depois do mau trabalho que foi feito pelo PSD de 2005 a 2009. Agora, se isto é suficiente? Claro que não. Porque é uma junta de freguesia a trabalhar, não digo a serviços mínimos, mas a fazer o mínimo que compete a uma junta de freguesia. Agora, que ficou muita coisa por fazer, ficou. E, de facto, isso distingue a candidatura da CDU para a candidatura do PS, porque nós temos a vontade política, nós temos ideias, nós temos dinâmica que o Partido Socialista, estes 4 anos, revelou não ter. Em relação à candidatura do PSD, é uma candidatura que há de ter os seus valores, mas o candidato é um candidato que pouco ou nada conhece da freguesia, é morador há 40 anos, ou o que seja, que acredito que é, na freguesia, mas é uma pessoa que não tem o conhecimento que mereceria ter. Ele poucas vezes foi a uma Assembleia de Freguesia, só agora recentemente porque é candidato, e deveria ter tido mais empenho. E, de facto, colocavas-me se é correto eles serem prejudicados ou não, consoante o que o Governo Central da cor está a fazer. Pois isso é um problema deles. Não é um problema da CDU. E não pode ser um problema da população. Se a população não confia nestes dois partidos, neste caso PSD e CDS, por causa dos problemas que estão a causar ao país, é um problema deles. Eu não sei se tu acabaste, eu tinha-te feito a pergunta, o que é que te distingue, o que é que vos distingue da candidatura? Acima de tudo, sermos uma equipa coesa, uma equipa com ideias capazes para gerir estas duas freguesias. O nosso melhor cartão de visita é o trabalho que a CDU em todo o lado, porque a CDU é a mesma CDU de norte a sul do país. É o trabalho que nós temos nas várias câmaras que são nossas, nas várias juntas que são nossas, e também o trabalho que ao longo de quase 20 anos tivemos na Junta de Freguesia até 2001, que temos tido na Assembleia de Freguesia de defesa da população, de reivindicação das infraestruturas que são necessárias, de avaliar os executivos de forma correta e de não permitir que, não é o caso, mas não é o caso como, por exemplo, na Junta de Freguesia de Odivelas,
onde estão a decorrer situações complicadas a nível da gestão da coisa pública. Mas pronto, o nosso trabalho tem sido de fiscalização e nisso a população sabe que nós vamos aos locais, não é só em época de eleições. Temos estado em contacto direto estes últimos 4 anos, só para falar deste último mandato, que é o que está a ser avaliado. Com a população temos estado constantemente, temos ouvido os seus anseios, as suas reivindicações e temos defendido a população. Se fores eleito, qual é a tua primeira medida? A primeira medida que a CDU tomará, se calhar são várias primeiras medidas, porque a Póvoa precisa, precisam os recursos não são muito várias grandes. Primeiras medidas. Mas se me disseres qual é que eu vou tomar na segunda-feira, a seguir a tomar posse, será com certeza dialogar com todas as forças vivas da freguesia, e estou aqui a falar do comércio local, do movimento associativo, do centro paroquial, de IPSES, e ver o que é que se tem que começar a fazer. Sendo que uma das primeiras coisas que teremos é programar já atividades na Casa da Cultura através de protocolos com o movimento, tanto parcerias com o movimento associativo e com outros intervenientes. Nós temos artistas na Póvoa de Santo Adrião, artistas plásticos, músicos, população que tem vindo ter connosco a perguntar: temos que fazer ali coisas, eu estou disponível, eu sou um apaixonado por música, estou a dar um exemplo que de facto aconteceu. Pode-se ali potenciar para fazer concertos, pode-se ali fazer mostras de arte, de pintura, etc. Isso será uma das nossas primeiras preocupações. A cultura, o apoio ao movimento associativo, sem dúvida nenhuma, uma boa relação com os trabalhadores da Junta. Durante 4 anos de gestão PSD, portanto, de 2005 a 2009, a relação do Executivo com os seus trabalhadores foi desastrosa. Neste momento as coisas estão melhores porque as pessoas são diferentes, não é? E porque... Sim, mas também não acho muito correto que um ex-presidente seja ameaçado numa Assembleia de Freguesia e esse funcionário continua ao serviço. Pois, isso aí há qualquer coisa que está tremendamente mal. Mas isso é uma questão que... E não estamos aqui, seja do que for, ninguém pode ser ameaçado numa Assembleia Municipal e continuar ao serviço. Claro que não, mas ninguém também pode... tudo bem. Eu não estou a pôr em causa se a pessoa em questão tem alguma razão ou não. Não pode fazer ameaças... Até porque perde a razão. Sim, até porque perde a razão. Não pode fazer ameaças numa Assembleia Municipal, numa Assembleia de Freguesia e sair incólume com o Executivo a ver. Mas isso vai ser uma diferença significativa em relação à CDU, se a população assim desejar de sermos eleitos, porque de facto a Assembleia de Freguesia, portanto a presidência da Assembleia de Freguesia tem tido, já que, por exemplo, portanto, no outro mandato tínhamos uma presidência da Assembleia de Freguesia muito rigorosa, por acaso era do PSD, e um Executivo da Junta menos rigoroso. Agora, sendo um Executivo PS e uma Assembleia de Freguesia presidida pelo PS, a coisa muda. É uma Assembleia de Freguesia com dificuldades na forma como saber conduzir uma Assembleia, e que com a CDU isso não acontecerá. João Figueiredo, estamos a chegar ao fim desta entrevista. De qualquer maneira, se quiseres 2 minutos para dares uma última mensagem, que entendas que, ou de algum assunto que ficou por falar, aliás haverá vários, mas se te quiseres dirigir e dar a tua última mensagem, faz favor. O que eu gostava de referir à população da Póvoa de Santo Adrião e do Olival Basto que nos estarão a ver é de que o voto na CDU é um voto que não trai. Somos eleitos que temos provas dadas de trabalho, honestidade e competência. Para estas freguesias defendemos um poder local democrático que esteja ao serviço da população, defendemos um movimento associativo dinâmico, defendemos uma cultura de qualidade, defendemos um espaço público que realmente promova o gosto da população pelas suas freguesias. E dizer mais uma coisa, que votar CDU a 29 de setembro, para além das questões de resolver os problemas da Póvoa de Santo Adrião e do Olival Basto, e também a nível municipal, votando CDU para a Câmara Municipal, resolver os problemas do Conselho, votar CDU a 29 de setembro é um voto que promove mais defesa da população, mais defesa dos trabalhadores e, acima de tudo, uma qualidade de vida que é necessária, para além de que um voto na CDU nas autárquicas, apesar de serem eleições autárquicas,
não deixa de ser um voto de confiança para um futuro melhor e para uma política patriótica de esquerda que nós achamos que é a solução para o país. E esta foi a entrevista com João Figueiredo, um jovem que com 29 anos enfrenta um grande desafio. Veremos em 29 de setembro se será o vitorioso. Lá para casa fica a ideia de que iremos prosseguir com estas entrevistas com outros candidatos que estejam disponíveis para estar aqui na TVL e falar connosco sobre os problemas, as soluções. Muito obrigado a todos lá em casa e até um próximo Autárquicas 2013.